partir outro dia. Me disseram que o amor nasceu aqui. Saio de trás do sol, com um jeito de guri, tanto novo como leve. O amor nasceu aqui. Saio de trás do sol, com um jeito de guri, tanto novo como leve. O amor nasceu aqui. Ponta d'Areia, olho d'água e Araçagi, mesmo estando na Raposa, eu sempre vou ouvir a natureza me falando que o amor nasceu aqui. A natureza me falando que o amor nasceu aqui. Ponta d'Areia, olho d'água e Araçagi, mesmo estando na Raposa, eu sempre vou ouvir a natureza me falando que o amor nasceu aqui. A natureza me falando que o amor nasceu aqui. Oh, 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 laia, laia, oh, 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 laia, laia. Quando toca o coração, eu te toco, tu me tocas, cá nas cordas do violão. E se um dia eu for embora, pra bem longe desse chão, eu jamais te esquecerei. São Luís do Maranhão, eu jamais te esquecerei. São Luís do Maranhão, e jamais te esquecerei. São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a Terça Legal e Companhia. Este programa que nós criamos ainda na época da pandemia para nos tirar do isolacionismo em que estávamos vivendo. Aqui tratamos de assuntos das maiores relevâncias para o estado do Maranhão e para o Brasil, sempre com convidados da maior envergadura possível, aqueles que nós costumamos chamar de The Bests. Hoje, para tratar sobre o tema Odontologia no século XXI, nós convidamos o Dr. Joaquim Gonçalves Neto, presidente do CRO Maranhão, a doutora Mônica Marlete Almeida, vice-presidente do Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, e o Dr. Ofileno Bezerra, aquele que vai trazer para nós a realidade da odontologia no interior do estado. Sejam bem-vindos à Terça Legal e Companhia. Só registrando, doutor Joaquim, que é Terça Legal e Companhia porque é quando a gente tem dificuldade de agendamento com os nossos entrevistados. E no caso de vocês que têm uma dedicação 24 horas à odontologia, eu fiquei tentando durante muito tempo conciliar as agendas para que a gente pudesse ter esse momento de descontração e levar informação para aqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos, façam suas considerações iniciais. Muito obrigado, Sérgio. É um prazer, né, estar aqui contigo, prestando esse esclarecimento e conversando sobre a odontologia, principalmente a odontologia do Maranhão. Para quem não sabe, doutor Joaquim é uma pessoa que nós nos seguimos mutuamente no Facebook já há bastante tempo. E a doutora Mônica, para quem nos acompanha nas redes sociais e também no meu programa de televisão, o Legal e Atual, ela já esteve conosco, sendo entrevistada lá, é a vice-presidente do CRO Maranhão. E a minha amiga de infância, a pessoa da minha maior querência. Seja bem-vinda, Mônica. Obrigada, Sérgio. Mais uma vez, a gente está participando do seu programa e agora trazendo essa autarquia tão importante para o Maranhão. Que bom. Eu queria convidar para entrar conosco no foco o doutor Ofileno Bezerra, porque afinal, doutor Ofileno, conversar sobre a realidade das profissões no interior do estado é fundamental. Às vezes, por favor, tome assento conosco.
As pessoas, às vezes, não sabem as dificuldades pelas quais passa um profissional para se estabelecer no interior do estado e para conseguir vencer. Então, ter o senhor aqui conosco para dar essa opinião é fundamental. Seja bem-vindo. Obrigado, estamos aqui para colaborar no que for necessário. Que bom. Senhores, senhora, eu queria dizer para vocês que eu tenho um respeito absurdo pela profissão de vocês. Não por acaso convidei Mônica para o meu programa de TV e até porque Mônica, para mim, é a mudança de uma realidade social. Porque eu que estou com 55 anos, tive a oportunidade de acompanhar no meu interior, no interior onde minha família é radicada, que é Santa Rita, o prático arrancando os dentes na dificuldade que era de outrora, vivenciar a odontologia, recebendo tratamento ainda com amálgama e a broca, que era o terror de todo mundo, e chegar na modernidade, que é o laser de alta tensão, né, alta frequência, alta potência. É assim uma mudança de paradigma, é uma realidade que a gente observa que está chegando. Para a gente tratar de odontologia, que é um curso que no Maranhão data de 1925, e de um CRO, que é um Conselho Regional, que data de 64, qual a visão de vocês da odontologia do século XX para essa mudança que nós estamos tendo agora no século XXI? Começa o senhor, doutor Joaquim. Olha, Sérgio, a odontologia realmente mudou muito. Não só a odontologia, né? Como quase todas as profissões da área de saúde, tivemos um avanço absurdamente enorme, né? Que só trouxe, só contribuiu para que a odontologia estivesse nesse nível. Por exemplo, eu lembro ainda quando eu, ainda criança, no interior também, em Presidente Dutra, e já com meus 10 anos, eu acreditava que, que todo mundo um dia ia perder todos os seus dentes e usar aquelas dentaduras completas, né? As próteses totais. A famosa perereca, como se chama no interior. Isso no interior era uma realidade, que era como se os dentes não fossem para o resto da vida. Assim que eu me formei, eu lembro de uma reportagem, fui trabalhar no Goiás, e eu lembro de uma reportagem que saiu no principal jornal local, né, chamando o Brasil, e tinha um título muito grande, Brasil, País dos Desdentados. Isso não faz muito tempo, há uns 30 anos atrás. Então a realidade da odontologia no Brasil mudou muito, muito, muito. O conceito da odontologia do Maranhão absurdamente. Então hoje, nós saímos de um país dos desdentados para uma população que mais cuida da saúde bucal em termo mundial. Se você for olhar a população, por exemplo, na Europa, né, pessoas de alto nível social e econômico não têm aquele cuidado pela saúde bucal que hoje o brasileiro médio tem e busca, né? É claro que no Brasil, um país tão desigual como o nosso, a odontologia não está chegando para todos, né? Apesar de, há pouco tempo atrás, não existissem esses programas de saúde do governo, já aumentaram bastante. Cada vez mais a gente vê os governos investindo em saúde bucal, mas tem uma coisa fundamental que eles estão esquecendo. Não é só em tecnologia. Tem que também avançar e investir em pessoas, investir em valorização do colega, principalmente no salário. Então, não adianta, isso é uma questão que a gente tem debatido muito dentro dos conselhos regionais, junto com o Conselho Federal e junto com o governo do Estado, federal, de que não adianta só investir em clínicas bonitas do Estado, odontomóveis, se você não valoriza o profissional que está ali prestando um serviço de qualidade, né, podendo trazer um serviço de qualidade para a população. E o que a gente vê é o seguinte: investe-se em estrutura, mas não investe no profissional. E quem sofre muito é a comunidade lá da ponta, que não recebe um salário digno. Eu lembro que, tempos atrás, a doutora Mônica, ela participava em São Bernardo, que é o município de origem dela, desses programas do governo. E atuando nessa área, sentiu na pele a realidade de você ter uma formação qualificada e você chegar para levar esse conhecimento, aplicar na realidade e se deparar com uma realidade que não lhe ajuda. Eu tenho um sobrinho, João Vitor, recém-formado, está trabalhando no interior também e está sentindo também as dificuldades.
Eu queria saber de ti, Mônica, como é que foi te deparar com a realidade de chegar no interior para trabalhar e se deparar com a dificuldade? É preciso que o dentista chegue no interior com muita Porque o força. CRO também não chegava com força nessa época no interior, não é isso? Exatamente, exatamente. Mas assim, basicamente a fiscalização do CRO na gestão do Dr. Joaquim aumentou em 252%. São dados que tá na transparência e que qualquer um pode acessar, entendeu? Nossas organizações, a chegada ao interior, tudo isso está sendo muito bem esclarecido dentro do site do CRO e a gente pode buscar com facilidade, entendeu? Está à disposição de todos. Que bom! E nós chegamos lá, naquela época, há 30 anos atrás, e que você precisava ter muita boa vontade. Eu cheguei a dirigir o carro de odontologia para chegar nas comunidades mais afastadas, entendeu? Porque não tinha um motorista disponível. Então eu mesmo dirigia, eu mesmo ligava o gerador, eu mesmo atendia os pacientes. E assim, é preciso que isso seja visto de forma mais contundente, principalmente no que foi falado, que é a valorização pela verba a ser dada aos dentistas, certo? Pelo salário, que apesar de não ser função exata do CRO, nós estamos buscando isso porque chegou muito dentista reclamando e a gente começou a visualizar que o CRO tinha que intervir também e ajudar também nesse ponto. Eu acho que é fundamental. A OAB, por exemplo, trazendo aqui a brasa para a minha sardinha, né, nós temos há muitos anos uma tabela de honorários que nos vincula. Nós não podemos cobrar abaixo dessa tabela porque você está aviltando o seu trabalho. Sim. Vou fazer Nós também tínhamos uma tabela de preços mínimos, só que com o CAD está interferindo em tudo que é da odontologia, está nos proibindo, e todos os conselhos regionais e federal, o federal, foi agraciado com uma multa pesadíssima por achar que nós estamos indo contra o Código do Consumidor. Então, o CAD tem nos atrapalhado, tem nos... qual é o termo que eu diria? Limitando. Usurpando, vamos dizer assim, né, das nossas prerrogativas, inclusive influenciando o nosso código de ética. Mas aí, me perdoe a sugestão, e a guisa de sugestão, logicamente, eu acho que um conselho tão forte como o de odontologia, que congrega tantos profissionais, né, pode se deslocar ao Congresso Nacional e trabalhar junto aos políticos para que legislem de forma que possa ter uma identificação legal, um amparo legal para que vocês possam exercer, porque daqui a pouco vai estar acontecendo o que aconteceu com o direito. Tempos atrás você cobrava de R$500 a R$600 para fazer uma audiência trabalhista. Chegou a um ponto que tinham colegas fazendo por R$85. Né? Então você vê que o desequilíbrio de valor se tornou muito grande. Então é preciso que os órgãos de classe ajam com firmeza para garantir, porque senão daqui a pouco os profissionais, aqueles que se prepararam tanto e continuam se preparando para o exercício da profissão, vão acabar se colocando numa situação de que não, eu vou fazer mais barato para não perder o cliente. E não é por aí. E doutor Fileno, como é que o senhor sente isso no interior do estado? Porque o senhor exerce a sua atividade hoje atrelada ao estado e também a sua condição de militar, não é isso? Já trabalhei muito no interior, né? Já fui coordenador de saúde bucal em São Mateus, no Maranhão, né? Já também vim de Ribamar ali como especialista no Centro de Especialidades Odontológicas, né? E vejo que o conselho, durante as gestões passadas, né, tinha essa distância muito grande do profissional de odontologia. O que o Joaquim, na sua gestão, fez, intensificou bastante essas visitas em cada prefeitura, visitando o centro de especialidades, tentando ampliar essa ação do conselho, né? Também, como a doutora Mônica falou, a gente pôde conferir, até pelos canais de informação, pelas redes sociais, como foi intensa a fiscalização do CRO
né, frente a vários consultórios ilegais que funcionavam. Então isso veio também a trazer um benefício muito grande, né, para a população, né, tendo uma fiscalização melhor. Eu acho fundamental a participação cada vez mais presente dos órgãos de classe, engrandece a classe, faz com que a classe se veja prestigiada. Sim. Olha, tem muita gente que diz que a OAB costuma fazer reações quando os advogados não são bem tratados ou têm as suas prerrogativas desrespeitadas. A OAB vai lá e faz movimento de rua, faz passeata, pressiona, anda junto, lado a lado com o profissional que foi desrespeitado, ingressa em juízo, vai atrás dos direitos. Eu acho que essa é a função do órgão de classe. Eu costumo dizer que o presidente da OAB ele é onipresente, porque ele passa o tempo todo, nós temos OAB em todo o estado e ele está lá presente. E eu vejo que o Conselho Regional de Odontologia hoje se faz presente. Ele está lá, caminhando lado a lado com o profissional da odontologia, onde quer que ele se encontre. E antes não era assim. A gente via os profissionais de odontologia abandonados no interior do estado. Eu lembro que quando alguém chegava no meu interior e se apresentava como odontólogo, eu olhava para ele assim, porque você tem uma identificação visual do profissional da odontologia. Normalmente é um cidadão que anda muito alinhado, né, ou todo de branco, como os da área da saúde. E eu olhava aquelas pessoas assim, meio que abandonadas mesmo no semblante. Hoje você vê os profissionais valorizados. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que foi um grande passo, não é, doutor Joaquim? Olha, a gente encontrou um conselho com muitas demandas, né? E uma das grandes demandas realmente é a presença do conselho, né, na vida de cada colega. Então, o que a gente percebeu é que a gente precisava se aproximar. E encontrar um conselho com a sede e apenas uma delegacia regional em todo o estado, isso dificultou muito a presença do conselho no interior. E nós não tínhamos, na verdade, assim, nenhuma fórmula de como que nós poderíamos fazer para chegar junto com as pessoas que estão no interior. Foi por tentativas, né? Foi por insights, né? E aí nós encontramos uma fórmula muito fantástica, que eu espero que quem venha no CCD reproduza isso, foi criarmos, né, antigamente tinha algumas gestões aí, fazia caravana da odontologia no interior. Na verdade, a gente sabe que aquilo ali era apenas farra de diárias, que não tinha resultado prático nenhum, né? E assim, o que nós desenvolvemos em toda a região do Maranhão? Nós começamos agora, ainda não atingimos o que a gente queria atingir, mas estamos prontos para isso. Mas como se diz, Roma não foi feita num dia, é um processo. Então, o que achei super interessante? Nós começamos a criar as jornadas odontológicas regionais. A exemplo da primeira jornada odontológica da Chapada das Mesas, onde contempla todo o sul do Maranhão. Fizemos, por exemplo, a jornada do Portal da Amazônia em Imperatriz, para contemplar toda aquela região ali que chama região tocantina, né, do nosso estado. Vamos fazer, já era para ter feito, foi, na verdade, adiada por conta das eleições agora do Conselho, para que não dissessem que nós estamos usando a máquina, nós preferimos adiar, que a primeira grande jornada da região central do Maranhão, que será em Presidente Dutra, logo agora que passar a eleição. Vai ser um evento enorme que vai contemplar mais de 20 cidades do interior da região central. Já estamos programando também para fazer a jornada odontológica de Caxias, que é como é que é o nome da região de Caxias que chamam? Cocais. A região dos Cocais, exatamente. E também em Pinheiro, né, que é da Baixada. Então, essas regiões, elas contemplam praticamente de uma forma bastante forte, né, a presença do Conselho. Mas quando a gente leva essa jornada para o interior, a gente só não está levando a educação continuada. A primeira coisa que eu sempre procuro fazer é procurar um diálogo, um canal de diálogo com a classe política local. Eu queria saber como é que se dá essa jornada. Eu queria que o senhor avançasse nesse aspecto para que os odontólogos que ainda não estão conhecendo esse aspecto das jornadas,
o que acontece nela. Tá. Primeiro ponto é levar a educação continuada. Mas não é só a educação continuada. É como eu disse, a gente abre um canal de diálogo com a classe política. Então eu quero conhecer o prefeito, eu quero ir na Câmara Municipal, eu quero ir conversar com o prefeito, eu quero um contato direto com os colegas que atendem no SUS, né, no município, na região, onde a gente faz inclusive visita, né, aos postos de saúde para saber as condições. E aí conversar com as autoridades competentes a respeito disso e como o Conselho pode ajudar. Além disso, cria-se um movimento enorme na região que envolve inclusive a comunidade, as empresas e tudo mais. Todas as vezes que a gente sai de um movimento desse, a odontologia sai sempre mais valorizada, mais vista pela população e principalmente com o colega. A gente se aproxima de verdade da nossa classe. Bom, isso nos trouxe uma visão de que o Conselho ele precisa estar mais presente, porque só a jornada também eu estou achando insuficiente. Nós vamos ter que voltar a criar as delegacias regionais. Então, vamos iniciar agora, a gente já está com quase 6 meses fazendo esses estudos da viabilidade econômica, financeira, para nós realmente instalarmos com seriedade, com responsabilidade, né, a delegacia de Balsas, já batemos o martelo, se Deus quiser, talvez ainda esse ano ainda saia, né, mas no mais tardar, iníciozinho do próximo ano, já está tudo certo, e vamos também iniciar agora o de Caxias, né, e inclusive a gente conta com a colaboração da nossa Frente Parlamentar de Odontologia, através do nosso presidente, Dr. Adelmo Soares. Então, assim, tudo isso há muito tempo não era feito. Além disso, nesses eventos que a gente faz, a gente busca valorizar quem veio antes da gente. Porque aquele profissional que não valoriza seu passado, não está pronto para construir um futuro. Então, todos esses lugares, eu faço questão de convidar as pessoas que iniciaram a odontologia naquele município, naquela região, para que a gente converse, conheça a história, porque são histórias muitas vezes inspiradoras, que a gente precisa recuperar, porque eles são a história da odontologia do Maranhão e tem que ser valorizado. A gente tem feito isso aqui na capital e tem feito também no interior. O senhor falou sobre a frente parlamentar. A frente parlamentar eu reputo como uma conquista sem precedentes, porque você ter a possibilidade de ter ligado a um conselho um poder como legislativo para apoiar abre um leque de possibilidades enorme. Como é que o Conselho vê hoje essa realidade que se faz presente? Sérgio, só para as pessoas terem ideia do poder, de tão magnífico essa criação dessa Câmara, dessa Frente Parlamentar de Odontologia, nenhuma outra classe no Maranhão, nenhuma outra classe tem uma frente parlamentar exclusiva para defender os interesses da sua classe. Eu não vou mentir para vocês, eu fiquei com inveja. E terça-feira eu vou receber o presidente da OAB no meu programa de TV e eu já vou colocar isso para ele. Porque nós temos lá na Assembleia, assim, que eu lembro de cara, Carlos Lula, Rodrigo Lago, Neto Evangelista, são advogados. Então nós temos que ter nosso pezinho lá também, seguindo vocês que abriram as portas. É muito importante, porque é a terceira do Brasil, certo? Em termos de Estado. E uma coisa muito séria que eu acho é a união. Porque às vezes, você citou aí pessoas que são advogados. Nós temos dentistas na Assembleia. E que estavam assim, soltos. Querendo participar e sem... Precisava ser entendeu? É isso que a gente está querendo, é unir a odontologia como um todo. É que os dentistas se unam e esse agregar é que vai fazer toda a odontologia. E é uma grande oportunidade que a odontologia está tendo nesse momento da gente contar com 10% da Assembleia Legislativa ser dentista, cara. É uma oportunidade única. Eu acredito que com esse canal de diálogo que a gente está conseguindo com a classe política, cara, é fenomenal. E nós já estamos com bastantes pautas que a gente pode trabalhar isso. E eu não tenho dúvida que a odontologia do Maranhão está vivendo um momento histórico, principalmente no sentido de valorização. Tu vê assim também, Fileno,
lá onde tu exerce a tua profissão, tu consegue ver que a modernidade está chegando e a força dessa participação do legislativo, esse casamento que houve, que foi uma coisa absurda para a odontologia? Sim, na gestão do Joaquim, né, a gente acompanha que ele tem recebido os vereadores, né, que são dentistas aí da capital. Prefeitos. Ele teve acesso maior aos prefeitos aí do interior, de Tuntum, não foi isso? Não teve recentemente, né? Isso, então isso agrega, né? Ninguém constrói nada sozinho, né? Então você unindo forças com o legislativo, tenho certeza que vai ser uma valorização muito maior para a odontologia. Como é que vocês... Eu vejo, por exemplo, Mônica, a doutora Mônica, é uma visionária dentro do contexto da odontologia do Maranhão, né? Ela procura estar o tempo todo trazendo tecnologia, né? Como é que o Conselho pretende trazer essas modernidades para dentro da realidade da odontologia? Seria trazendo palestrantes de renome nacional para fazer essa qualificação constante? Na OAB, por exemplo, a gente faz muito isso, a gente faz muito congresso, tem oficinas que são feitas pela nossa ESA, não sei se o Conselho tem uma escola superior de odontologia. Eu queria saber como é que vocês estão se preparando para trazer esse momento de, vamos dizer assim, de informatização, de modernização tecnológica que o mercado está propiciando para a classe de vocês. Olha, uma coisa que até a oposição critica sem base nenhuma, né? Quando diz que a única coisa que a gente tem feito são cursos, palestras e tal. Cara, nós entendemos que a valorização da odontologia passa por uma qualificação cada vez maior também, como você falou. Então, nós temos investido muito em educação continuada. Nós criamos, Sérgio, as câmaras técnicas de especialidades. É coisa inédita. Da forma como fazemos. Porque eu acredito, quando nós chegamos no Conselho, nós somos 5 membros efetivos e 5 suplentes. Só? Então, é muito insuficiente, é muito pouca braço para trabalhar. É pouco demais. Muito pouco braço. Aí como que a gente... A OAB tem mais de 30. Pois é. Então, nós não mais de 30 conselheiros, fora os suplentes, esses são os titulares. Nós temos, dentro da OAB, só para vocês terem uma ideia, uma comissão para cada atividade prevista na OAB. Nós temos comissão da jovem advocacia, nós temos comissão das famílias, nós temos comissão do consumidor e por aí vai. A OAB procura se tornar presente do colega em cada atividade que ele desempenha. Então, o que nós tem que falar para aumentar isso aí. O que nós encontramos, com a fórmula que a gente encontrou de expandir o Conselho, foi criando essas câmaras técnicas das especialidades. Porque, convenhamos, Mônica é uma excelente periodontista, trabalha com laser e tudo mais. Mas o que é que ela entende de orto? Eu sou ortodontista. O que eu entendo de implantodontia? Muito pouca coisa. Né? Então, assim, quando tem essas demandas das outras especialidades, a gente precisa de uma câmara técnica para nos dar os pareceres necessários. Né? E a gente precisa que cada especialidade ela promova a valorização dessa especialidade. Todas as câmaras técnicas, elas têm por obrigação desenvolver pelo menos um simpósio de cada especialidade por ano. Então, nós todos os meses, praticamente quase todos os meses, nós temos evento de educação continuada dentro do Congresso, gratuito. Ninguém paga um centavo para isso. Olha, e aí eu queria ressaltar o seguinte, qual foi a nossa prioridade? Sérgio, as pessoas ainda não sabem, mas a qualidade da odontologia do Maranhão não deixa a desejar para lugar nenhum. Nós temos excelentíssimos profissionais aqui no Maranhão. E aí, Joaquim, nossa prioridade. É um dos melhores bucomaxilos do país. Então, por isso que Chapadinense. Chapadinense. Faz parte da nossa Câmara Técnica. Ele é uma sumidade. Então, nossa amiga da Dom, fugiu o nome dela agora, da Com. Cristiane, outra autoridade na área dela, Mávio, outra autoridade, enfim, nós temos profissionais qualificadíssimos no Maranhão. Então, nos nossos simpósios, nos nossos eventos,
eu sempre dei prioridade para as nossas pratas de casa. Porque, por exemplo, tivemos em Balsa, fizemos um magnífico evento, digno de congresso. E vou dizer uma coisa mais importante ainda. É muito caro fazer esses eventos. Caro. Sabe como a gente faz? Através de parceria, de patrocínios. Nós criamos uma resolução onde o Conselho agora pode receber patrocínio de qualquer outra pessoa para ser desenvolvido nesses eventos. Então, hoje a gente faz eventos, como o de Imperatriz, sem um centavo do Conselho. De Balsa a gente teve que investir um pouquinho mais, porque a gente foi fazer algo muito grande. Mas mesmo assim, a gente não gasta, às vezes, nem 30% do montante que é gasto num evento. Por quê? É preciso que as pessoas acreditem em quem está à frente de qualquer instituição. Porque se não tiver uma liderança que as pessoas acreditem e que seja digno de realmente ser acreditado, porque as pessoas investem. E não vai investir em vagabundo. Tem que investir em pessoas corretas. Se o CRO não se mostrar capaz e não se mostrar com a respeitabilidade necessária, o parceiro não aparece. Não aparece, exatamente. Ele não aparece, mas exatamente. Ele confiando na instituição, exatamente. Ele chega, ele quer agregar o nome dele à instituição que tem valor. Tem empresas parceiras nossas que sempre tem, que ele chega e me diz o seguinte, pronto, eu até citar aqui, porque é um rapaz que está sempre ajudando a gente, a Cristais, né, que trabalha com resíduos sólidos e contaminantes e tal. Ele disse, Joaquim, eu quero essa oportunidade de grudar o nome da nossa empresa no CRO, porque eu acredito muito no trabalho que vocês estão fazendo. Então, ele sabe o peso que é nosso conselho e o conceito que nós estamos tendo, né, diante de tudo isso. Então, eu acho que a gente sabe, Sérgio, que a gente fez muita coisa, em 1 ano e meio, muita coisa, mas a gente sabe uma coisa muito mais importante. Tem muito o que fazer. E a gente aprendeu. A gente nunca tinha participado disso, né, Mônica? Então, todos nós, tudo inexperiente, sem saber onde podia tocar, onde podia mexer. É uma autarquia muito bem vigiada, muito bem auditada, para saber se as pessoas estão desviando, né, se estão fazendo a aplicação correta. Existe a forma de se aplicar, até para comprar um ar-condicionado. Não é igual numa empresa privada, como a gente é acostumado. Compra lá e depois dá a nota. Não. Então, assim, essas coisas a gente foi aprendendo. Né? E a gente, eu gostaria de fazer justiça, a gente conta com um sistema CFO, né? Todos os conselhos, que eu sempre disse, a primeira vez que eu fui lá, parece uma maçonaria, porque são tratados como irmãos e todos estão sempre dispostos a nos ajudar. Então a gente foi visitar, por exemplo, a de Espírito Santo. Eu tinha uma dificuldade de como que a gente poderia melhorar a nossa fiscalização, porque foi tida como a pior fiscalização do Brasil. Nós tínhamos fiscais em Imperatriz que nunca registrou uma ocorrência no sistema. O cara com 2 anos lá nunca registrou um. Para não dizer que não teve um, no dia do treinamento ele registrou. Que eu pedi para ele, que ele disse, doutor, me ligou uma vez, a gente precisa que você assine aí a nossa autorização para fiscalizar em tal lugar e tal. Eu disse, beleza, me manda seu planejamento. Não tinha. Não, ele mandou escrito no papel de caneta. Cara, eu não acredito nisso. Então, quando um conselheiro federal chegou para Mônica, na verdade, no aeroporto, né, Mônica, e falou que nós, o Maranhão, tínhamos a pior fiscalização do Brasil. Aquilo ali me incomodou muito, mexeu comigo e com Mônica também, e a gente veio com um propósito de lá, na viagem, nós vamos mudar essa realidade. E aí eu fui a Espírito Santo, que é um exemplo de conselho. É a referência. Referência, inclusive eles têm ISO, né, certificação ISO, e eu fui lá para conhecer. Cara, e nós trouxemos o modelo, como eles fazem, e hoje nós aumentamos, tem ideia, em 253%. E eu vou te dizer, Sérgio, em 1 ano e meio, mas não foi 1 ano e meio, porque os primeiros 6 meses funcionou como funcionava antes. Nós não temos nenhum ano de que nós aplicamos essa metodologia que nós estamos fazendo, sem aumentar nenhum funcionário a mais. Muito pelo contrário, tiramos o que não funcionava, que era contratados, fizemos um seletivo lá em Imperatriz mesmo,
dois ótimas pessoas, né? Colocamos e nós estamos dessa forma. Até o final do ano, então, a gente vai passar de 300% em relação à vez passada. E outra coisa, há muito tempo que o Conselho não enfrentava de forma firme o exercício legal da profissão, como nós estamos fazendo. Era isso que eu ia perguntar para vocês agora. Como é que está esse combate ao exercício ilegal da odontologia? Estamos fazendo com firmeza, sem medo, sem retroceder. Inclusive, recentemente, autuamos um vereador do interior aí, que era dentista prático há mais de 20 anos. Né? Isso na cara de todo mundo. Recentemente fizemos agora mais outra ação. Né? Então, nós estamos direto. Não é fácil, porque a gente precisa de que as pessoas façam essas denúncias. Não é tão fácil. Quando a gente chega no interior, recentemente elas foram atrás de um grupo de dentista prático. Já tem ouvidoria? Temos ouvidoria, temos. A gente recebe, mas tem que divulgar, que a pessoa não precisa se E o canal de denúncia muito seguro, entendeu? Isso. Livre de qualquer tipo de interferência. E outra coisa importante, por conta dessa nossa chegada, sem saber como estava sendo processado tudo, foi contratada uma empresa de compliance. Isso é muito importante para deixar tudo muito transparente, saber o que é para fazer em cada setor. Isso foi muito bom para o nosso aprendizado e para o CRO. Agora, eu estava me lembrando aqui, doutor Fileno, o seu pai, pessoa de minha bem-querência também, que também é ofileno. Aliás, eu tenho que registrar aqui para quem nos assiste, ele é a cópia esculpida em Carrara do pai dele. Idêntico. E eu me recordava que durante muito tempo você tinha a utilização da odontologia para compra de voto. Porque uma das ferramentas maiores para aquisição do voto no interior era justamente doar a dentadura. Né? Então o cidadão chegava, se pretenso candidato, não, procura, ou então procura fulano de tal para tirar a medida. Isso quando ele não chegava com um saco de dentadura e mandava o cidadão para experimentar. Né? E eu ficava me perguntando aonde está o Conselho de Odontologia que não enxerga isso. Né? E aí, ouvir vocês falando que o quanto o Conselho hoje se faz presente é fundamental. A gente vê uma mudança de conceito. Né? E a mudança de conceito, logicamente, leva a práticas novas. Não é isso? Nós estamos como a gente falou, né, Mônica, um ano e meio, mas na verdade levamos mais de 6 meses para botar as coisas, pelo menos no rumo. Só me interrompendo, rapidinho, doutor, sem querer interromper, mas já interrompendo, queria aproveitar para pedir para a produção, para dar uma renovada na nossa água aqui e, se possível, um cafezinho, porque eu já soube que aqui tem um cafezinho dos melhores de São Luís. Mas vamos dar continuidade. Uhum. Só ajeitar ali atrás aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Ajeita aí. Pronto, já ajeitou. É porque eu sou espaçoso. Mas diga. Sério, é como eu estava falando. Aí, vamos dar mais um tempo para a edição ficar melhor. Já. 1, 2, 3. Vá. Aqui, quer falar? Não, só avisar para a doutora Mônica que aqui é podcast, aqui é direto. Não tem esse negócio de interrupção. Não tem edição, não. Aqui vai pro ar desse jeitinho. Maravilha. Entendeu? Maravilha. Então, o bom do podcast é que as pessoas veem que não tem subterfúgio, não tem ensaio. Aqui é o preto no branco, é a realidade nua e crua. Muito bom. Logicamente que depois você faz alguns cortes para disponibilizar em tempo menor para as redes sociais, que é o que a gente chama de shorts, ou então para inserções... Os cortes do Massal? Para inserções de 5 minutos, inserções menores, porque a grande situação do podcast é ele ter a desenvoltura de você sentar com naturalidade e conversar durante 1 hora, 1h30, 2 horas sobre aquela realidade que é o tema. Então, a odontologia é um tema que é muito palpitante, né? É um tema muito agradável de você conversar. E ver a forma como vocês estão conseguindo transformar a odontologia no Maranhão
deixa este jovem apresentador muito feliz. Que bom, cara. Mas continue. Pois é, como a gente estava falando, a gente tem muito pouco tempo, né? Mas a gente sabe o que a gente, por exemplo, se a gente for conversar sobre o que nós fizemos nesse 1 ano e meio, o seu tempo de programa vai ser muito curto. Eu digo isso porque num evento nosso recente, acho que foi em Balsas, e aí nós fomos falar um pouquinho sobre uma retrospectiva do nosso conselho. Olha, sinceramente, até eu fiquei cansado de falar. Eu digo, cara, mas eu fiz tudo isso em 1 ano e meio. Na verdade, até menos de 1 ano e meio. Então, assim, aí eu fiquei olhando, cara, mas como é que a gente fez tudo isso? Que é muito pouco tempo. Chama força de vontade. Mas que nem todo mundo tem. Às vezes as pessoas recebem um órgão de classe como o de vocês e se aproveitam da função, né? Em vez de trabalhar pelo seu semelhante, pelo seu colega de profissão. Os conselhos, os órgãos de classe não estão lá para beneficiar a quem está exercendo a função, mas para beneficiar aquele que acredita e congrega lá. Né? Pelo menos esse é o nosso pensamento na OAB. O nosso pensamento é de união e valorização constante. E eu vejo que esse é o objetivo de vocês, valorizar cada vez mais a profissão. E assim, fica pra gente essa sensação de que nós podemos muito. Tem muito o que fazer, Sérgio. Tem muito o que fazer. Né? Apesar de ter feito muito, a gente sabe. E cada vez, cada porta que a gente está abrindo são novas oportunidades, né, da gente buscar realmente valorizar a profissão, conseguir realmente o respeito que a sociedade tenha da gente, tenha orgulho da odontologia que está sendo praticada, porque, com toda sinceridade, para mim é a profissão mais linda que existe. Não vou lhe dar essa Pois colher olha. de chá, porque eu digo sempre para os meus alunos, olha, o odontólogo se acha, o médico tem certeza, entendeu? Mas os fodões mesmo são os advogados, porque é quem resolve a bronca de todo mundo. Olha, Olá. Sérgio, a cada transformação de vida que a odontologia nos permite fazer, não tem salário. Não tem salário. A gente consegue vivenciar isso constantemente, sabe? Então, é mágico. Quando eu entrei na faculdade, na verdade, eu não sabia se era isso que eu queria. Odontologia, eu estava odontologia, medicina, direito, tal. Aí eu pensei em odontologia porque eu queria ser autônomo, né? Eu achava que ali eu podia não depender de ninguém, né? Então seria uma profissão mais interessante. E eu tenho uns dons artísticos. E eu pensei, poxa, eu posso desenvolver um pouco da minha arte na boca dos pacientes, né? Que também nós somos artesãos, né? O dentista também é um artesão. E aí eu procurei odontologia. Eu achava que eu ia trabalhar com prótese, né? Esculpindo um dente. Mas quando eu vi ortodontia, cara, eu me apaixonei. Mas por que eu me apaixonei com a transformação? Eu não sabia que era possível você dar uma segunda oportunidade para uma pessoa que teve uma deformação de crescimento, você voltar a ter uma face harmônica. Meu filho teve. Cara, isso aí não tem preço. Foi completamente modificado pela odontologia. Então, isso não tem preço. Se a gente for olhar os resultados que a gente obtém na odontologia, né? Uma pessoa que perderam todos os dentes e aí depois, através de uma implantodontia, voltar a mastigar uma maçã, a morder uma rapadura. Meu amigo! O CRO tem uma comissão de um grupo de dentistas artistas. Olha, a Câmara de Arte. Recentemente, eu tinha acabado de fazer uma reconstrução com a doutora Mônica, que eu além de cozinhar, eu gosto muito de comer, né? E eu não dispenso um ossinho de rabada. A vida é quebrando um cantinho do dente aqui e me socorrendo com a doutora Mônica. E aí eu tinha acabado de fazer uma restauração com ela quando ela me aparece comendo o tal do morango do amor. Nossa! E eu falei assim, eu não vou tentar. Vai quebrar minha restauração. E eu me lembro que certa ocasião eu estava com meu pai num parque aqui em São Luís e a maior vontade que ele tinha era comer uma maçã do amor.
Ele achava lindo aquela maçã vermelhona. E um dia ele foi experimentar. Na hora que ele mordeu a maçã, o pivô dele ficou preso. Porque ainda é daquela época do pivô, né? Hoje em dia eu vejo as coisas que vocês fazem pela sociedade, é um negócio assim absurdo. Eu acompanho as publicações, porque eu sou um curioso. Na verdade, quando eu fiz vestibular, eu ia fazer podonto. Sério? Era. Eu tinha um tio que era odontólogo, tio Nelmar. E aí aquilo me instigava, eu achava muito bonito. Mônica tinha um sonho de fazer, nós estudamos juntos para o vestibular. E eu quase me inscrevi para odonto. Mas como eu falo muito, sou muito polêmico e defendo tudo que eu acho errado, eu vou para cima para corrigir. Então eu acabei vendo que não, minha vertente é outra, né? Em que pese acho bonito, mas meu caminho é outro. E fiz direito, não me arrependo, sou feliz com a minha profissão. Como eu disse, né? Eu hoje professor universitário, né? Até para levantar o moral de meus alunos, eu digo para eles, olha, o dentista se acha, o médico tem certeza, mas quem resolve somos nós temos que nos valorizar. E essa valorização que vocês estão fazendo hoje, eu acho assim brilhante, eu acho que o trabalho de vocês é maravilhoso. E eu não sei se ainda está com vocês no grupo, mas eu tenho um amigo que já esteve com vocês, não sei se ainda está, que também foi meu professor no colégio, né? Parecia uma alma, todo de branco, ele ia dar aula todo de branco, que era o Dr. Osmar Frois. Sim. Que é outra referência na odontologia do Maranhão, né? Osmar é membro hoje da nossa gestão, membro efetivo, e continua na nossa chapa agora, das eleições que vão ter agora no dia 3 de outubro, ele continua com a gente. É um cara que tem contribuído muito com a nossa gestão, com só tem um defeito, mas... Botafoguense. Elfilene, como é que o desenvolvimento da atividade de odontólogo ligado a uma área do nosso Brasil tão importante que é a área militar? Como é que você desembarcou na área militar? Foi meio que por acaso. Foi, na verdade, um amigo meu que avisou, né, que tinha o seletivo para oficial. E eu coloquei o currículo no primeiro ano, não abriu vaga, e no segundo ano deu certo, né? Acaba que também a gente teve essa proximidade. Entra como oficial, não? Entra como oficial. Entra como oficial. Ele entra como aspirante oficial e depois pode ir a primeiro tenente, né? Então lá na aeronáutica, que era onde eu trabalhava, né? E nós temos uma gama. Tem estrutura lá? Tem uma estrutura lá, né? Formada por profissionais, tem os auxiliares também, né? E tem tanto aqui como no interior do estado, né? O meio militar também é importante, que poucas pessoas sabem, mas todo ano o cidadão, que ele, ao completar a maioridade, ele vai fazer aquele seletivo para as Forças Armadas. Acho que todos nós fizemos, que o médico vai olhar, né? Foi dispensado. Isso, para ser dispensado ou não, né? Então o dentista também tem o dentista militar tem essa participação. Tem o médico, tem o dentista que ele vai avaliar o cidadão se ele está apto ou não para o serviço militar. Então, isso aí também é uma importância, né, para a população, que as pessoas às vezes não sabem, né, mas que o dentista está lá presente, né? Lá vocês prestam serviço para a comunidade também? Ou é só para os militares? A gente presta serviço quando são as missões, as ações, né? As missões externas, que a gente chama de missão ACIS, né, que é a Ação Cívico-Social. Então, o meio militar, às vezes o Exército, a Aeronáutica, leva uma estrutura física montada que tem atendimento de médico, psicólogo, né? A gente leciona palestras. Eu em Belém também já fiquei acampado, a gente dorme lá no acampamento e tem uma estrutura que a gente faz extrações, restaurações, procedimentos simples para ajudar a população local, né? Então sempre que tem a gente escolhe, isso aí não é uma coisa engessada, né? Simplesmente o comando ele decide onde vai, e a gente leva a estrutura, monta, né, e atende a população ali daquela cidade. Legal. Gente, eu tenho uma curiosidade, que eu acho que deve ser a curiosidade de boa parte da população. Antigamente, o cidadão sentia dor de dente, chegava num profissional não qualificado, ele arrancava. Tum! E aí, o que mais você via era banguela andando por aí, né? Sim. Hoje em dia você tem a restauração, num primeiro momento o amálgama era a grande novidade, né?
era com que se fazia, hoje você tem resina. As duas curiosidades, ainda se usa muito amálgama no Brasil? E segundo, como é que funciona esse negócio de lente? Que eu vejo muito pessoal aí, artista principalmente, o dente de repente fica branquinho, que é uma beleza, né? Mas eu particularmente, eu acho que não fica natural. Eu queria saber como é que funciona isso. Passar a bola para a Mônica. Eu sou muito eu sou muito reticente quanto às lentes e às facetas ou qualquer tratamento que muitas das vezes você destrua o tecido rígido. O que é o tecido rígido? É um dente sadio, um dente que está com seu esmalte perfeito. Então eu sou ainda bem conservadora nesse aspecto. Então se eu te falar que eu sou contra, não sou contra. Eu acho que tem indicações como tudo na odontologia. Você não pode chegar e porque a pessoa quer ser igual a um artista qualquer, destruir o tecido, um esmalte que é como um diamante, é feito de carbono tanto quanto. Você vai destruir aquele tecido rígido para colar uma porcelana, e que essa porcelana, nem sempre, se não tiver uma atuação de manutenção naquilo, vai dar problemas futuros, como infiltração, ou então vai ter fratura, às vezes fratura no dente. Imagine uma porcelana então que está presa. Nem unha, né? De mulher, né? Aquela unha que você coloca em cima colado, e daqui a pouco tá dando bicho por baixo, né? Exatamente. O que na verdade é que a Mônica está querendo falar é que tudo tem indicações e contraindicações, né? Então, as pessoas estão banalizando estão os usando para recursos... estética quando era um recurso técnico. Estão banalizando os recursos da odontologia, né? Como se fez muito na ortodontia, agora está fazendo na odontologia estética, né? As lentes que eles chamam lente de contato, que são as facetas, é uma realidade muito bacana, muito bonita, desde que muito bem feita, muito bem preparados, e outra, muito bem indicados, né? Então, existem as indicações que, quando corretas, traz muito benefício. As novas propriedades, né, das novas resinas, né, fotopolimerizadas, hoje em dia se consegue fazer reanatomizações de dente, na maioria das vezes, sem fazer nenhum desgaste no dente. Então, é algo totalmente reversível. Hoje existem os lasers, que pode remover essas e refazer novamente quantas vezes forem necessárias, tal. Então, assim, tem as indicações, né? A gente não pode sair banalizando esses procedimentos que são fantásticos, traz autoestima para as pessoas. É igual também na ROF, né? Na harmonização orofacial, que é uma especialização que a gente percebe muitos grandes profissionais fazendo isso, fazendo coisas fantásticas. Mas tem aqueles, como toda profissão, como toda especialidade, algumas pessoas que banalizam e fazem as coisas fora das indicações corretas. Era isso era um tema que eu queria muito conversar com vocês, justamente porque nós temos tido, ao longo dos últimos tempos, muitas denúncias no Brasil de profissionais que estão causando prejuízo aos seus clientes pelo uso indevido de técnicas. Né? Fio, me fugiu o nome agora, um fio que usa... PDO. Hoje em dia o dentista pode aplicar o Botox, né? Antes não podia, que hoje está... A botulinca, né? Hoje a harmonização orofacial é uma especialidade muito bem definida e com suas regras, certo? Então já é uma especialidade. É uma especialidade nova, mas já está definida. E é uma especialidade da odontologia, não é da medicina. É uma especialidade da odontologia. Que é harmonização orofacial, é que chamam de ROF, certo? E como tá agora, o que está sendo discutido é uma outra especialidade ou uma, vamos dizer, subespecialidade da bucomaxilo, talvez, que é a estética facial. Cirurgia que é estética quando da você face. Já interfere, seja por incisões, que tem plástica nasal, oto, né, blefaroplastia, que muitas das vezes está sendo hoje bem... Mas isso ainda não está regulamentado, ainda não, né? não. Desde janeiro desse ano, o CFO está
trabalhando nisso para que seja discutido e chegue a uma conclusão do que será, se será uma especialidade nova, se será uma subespecialidade, mas isso tem que ser muito bem estudado, porque como toda especialidade da odontologia tem suas regras e tem suas atribuições, então tudo tem que ser muito bem visto em todos os aspectos, inclusive com a Anvisa, com a vigilância, com órgãos como a própria medicina para poder entrar em consensos, com a Associação Brasileira da Traumatologia. Então, isso tudo está sendo visto e para você conciliar tudo, fazer essas regras, é preciso tempo, demanda tempo, não é de um dia para o outro. Então, isso é que está sendo muito cobrado. E a utilização de drogas, por exemplo, o primeiro nome está fugindo aqui para mim, mas é alguma coisa botulínica. Toxina botulínica. É o Botox. É o Botox. A toxina botulínica, até bem pouco tempo, não podia ser aplicada. Não, sempre, não. Na verdade, sempre pôde. Sempre pôde. E o que é que está dentro da harmonização? Olha, não, o seguinte, não é essa que eu vou te dizer qual é a polêmica. Na verdade, são reservas de mercado. Tá? Essa é a polêmica. Por exemplo, Sérgio, querem dizer que o cirurgião buco não tem a capacidade, o dentista não tem a capacidade de intervir numa face igual o médico, que tem que ter conhecimento médico para intervir numa face. Eu vou te dizer uma coisa, que é até hipocrisia. Quando um coitado qualquer, ou nós mesmo, sofrermos um acidente de moto e quebrarmos a cara no chão, sabe quem é o profissional que vai reabilitar? É o dentista. É o buco, né? É o dentista. Dizer que o dentista não tem capacidade, isso aí é um absurdo. É um absurdo. Porque quando chega, quem remonta a face, a cabeça toda do paciente, praticamente é o dentista. Então, na hora que chega alguém, um politraumatizado da face, dentro de um hospital, primeira coisa que o médico corre, chama o cirurgião bucomaxilo. É ele que faz. Agora, o que está acontecendo é uma banalização, como em todas as profissões, como em todas as especialidades, as pessoas quererem fazer certos procedimentos que não estão habilitados para fazer. Outro dia eu vi uma clínica belíssima sendo fechada por conta dessa falta de... muita propaganda e pouco conhecimento. A harmonização orofacial ela delimita as áreas, onde você deve intervir. E você não pode passar daquilo lá, porque existe a regulamentação. É possível que a odontologia, que a ROF avance um pouco mais, porque são capazes disso. Nossos profissionais têm capacidade para isso. Agora, se a gente abre hoje, qualquer garotinho que está saindo de uma faculdade qualquer se acha no direito de querer fazer. Porque é uma coisa que eu vejo, por exemplo, não é todo médico que tem capacitação para fazer, por exemplo, cirurgia plástica. Tem uma especialidade própria e me parece que uma inscrição própria disso no Conselho de Medicina, não é isso? Isso. Eu queria outra coisa que eu tenho muita curiosidade e queria perguntar para vocês. Recentemente teve uma polêmica muito grande no Brasil com relação à utilização do canabidiol na medicina. Né? Tem estudos de aplicação do canabidiol, por exemplo, para odontologia? Sim. E tem especialidade que está sendo usada. Eu sou prescritora do canabidiol, só que agora o STJ suspendeu, inclusive, as farmácias de manipulação e a comercialização do canabidiol em determinados lugares. Então, assim, está tudo suspenso, por enquanto. Até a Anvisa, a Vigilância Sanitária, tudo começarem a fazer regras específicas para isso e aí começarem a reabrir. Olha, eu sou produtor rural. Eu vou começar a procurar aí como é que eu faço para ver o necessário para fazer um plantio dessa plantinha abençoada. E deve. Viu, doutor Avelino? Não dizer para sua família não vender a fazenda não, que isso aí no futuro pode dar retorno. E deve. No Canadá tem tarifas específicas para você trabalhar com venda direta para o governo. Então, no Brasil, não vai ser diferente. Vão ter estruturas, não obrigatoriamente ONGs, porque hoje tem muitas ONGs que fazem isso, mas, assim, a tendência é explorar exatamente o que já é notório, né? Que o canabidiol é uma medicação, assim como qualquer outra, ou até medicamentos industrializados, que tem opioides, né?
Pronto, um Tilex, ele tem opioide. E se você tomar, você pode se viciar. E as pessoas compram na farmácia. Eu acho interessante, Então, é para ser usado. tem umas coisas que, na minha opinião, são hipocrisia no Brasil. Você imaginar, por exemplo, que você pode comercializar livremente determinadas drogas numa farmácia, porque é produzida por uma indústria, e você limitar, por exemplo, o uso do canabidiol ou a produção do canabidiol por uma farmácia de manipulação que faz o produto específico para a sua necessidade, eu acho um absurdo. Mas são coisas que acontecem no Brasil, né? E que limitam o profissional, limitam o mercado, não? Concordam? E também tem muita... Assim, na época do clareamento, né? Não sei se vocês acompanharam isso, tinham produtos para você fazer clareamento que você chegou a comprar na farmácia. Então, na odontologia tem que ser atentado para o fato que o profissional, ele é treinado e ele estuda para aplicar aquele produto. Então, por exemplo, essa semana eu tive minha esposa veio falar comigo, olha, Leno, você tinha falado comigo daquele produto que aplica nas escaras, né, na ferida da pele e vai cicatrizar rápido. E a vizinha estava me perguntando se pode me passar o contato ou não. Aquilo ali tem que ter um treinamento para você aplicar aquele produto. Porque se o paciente tiver alguma reação, o dentista, o profissional, tem que estar apto para poder intervir, né? Ô, Filene, isso que você falou hoje, agora me trouxe uma preocupação aqui muito grande. Eu, antes de vir para cá, eu recebi no Instagram uma propaganda da Shopee, a pessoa fazendo com um creme, parecia um creme dental ou alguma coisa líquida, para fazer clareamento do dente. Pois é. Até mandei para minha filha, olha aqui, Chuchu. Aí eu fiquei com esse negócio na cabeça. Como eu vinha para cá ter essa conversa com vocês, vou perguntar isso. Então, um produto como esse, que você sabe da sensibilidade da área, dos efeitos que pode ter, sendo vendido na Shopee. Como é que os conselhos veem isso? Recentemente, o CFO emitiu uma nota, né, sobre esses produtos que são vendidos ilegalmente, né, principalmente esses importados, e mostrando o risco que traz isso para a população. Então, direto a gente está sendo bombardeado com esses produtos que são ilegais, não tem registro em Anvisa, né, não se sabe a procedência e que muitas vezes eles induz o paciente a se automedicar. Isso é um risco muito grande para a sociedade. E também, só entrando aqui como é que a população pode também se precaver em relação a isso, né? Esse tipo de tratamento que você às vezes vai num profissional e ele comprou o produto no AliExpress, por exemplo. Se você entrar no Ali, você consegue comprar fio de PDO, né, a preço muito barato. Então, o próprio conselho tem lá bem atualizado a lista de profissionais. Então, se você vai no profissional, indiquei um profissional X lá, de uma X especialidade. Você pode fazer a busca ou pelo nome ou pelo CRO do profissional. E lá tem quando ele foi, né, a especialidade, se ele é registrado. Porque quando você é especialista, o normal é você se registrar junto ao conselho, você leva o seu certificado e tem todo um processo de registro da especialidade. Então, eu convido a população, sempre que for procurar alguém, de que ela pesquise quem é que está fazendo, quem é que vai fazer seu procedimento, porque um simples corte ali com uma broca num dente pode ser irreversível, você nunca mais vai ter como era antes, tá? Gente, eu queria saber de vocês, depois de tantos avanços e com todas essas preocupações que vocês veem que é minha enquanto usuário, né, porém curioso, né, que pode tem a certeza que aquilo ali pode causar um problema, né? Depois de tudo isso, das ações que vocês vêm desenvolvendo, aonde vocês acham que a odontologia vai parar? O que vocês estão prospectando aí para o futuro? O que o conselho pode fazer para melhorar cada vez mais a atuação do odontólogo, não só maranhense, mas do Brasil, porque vocês têm uma vinculação com o Conselho Federal, né? Vocês seguem as orientações que vêm do Conselho Federal. Ela que regulamenta tudo, né? O que está vindo aí pela frente? Olha, o que está vindo é possivelmente uma nova especialidade, né, como a gente tem falado. A odontologia, ela, se você for olhar direitinho, ela era bastante limitada há pouco tempo atrás. Limitada, mas ela tem crescido muito, né? Odontologia hospitalar.
até pouco tempo não existia essa especialidade. É uma especialidade nova e que é necessária, né? E hoje a gente briga, Sérgio, nas assembleias, no Congresso, para que ela seja obrigatória dentro das UTIs. Tem estudos mais do que provado, extenso, de que quando existe a odontologia hospitalar dentro das UTIs, você diminui os custos hospitalares, porque a recuperação do paciente é muito mais rápida e muito melhor, né? A odontologia, ela salva vidas a partir de um simples higiene bucal, né? Então, os cuidados que um paciente precisa na UTI de um dentista, ela é fundamental e pode ser decisiva entre a morte e a vida desse paciente, né? Então, essa especialidade é nova. A especialidade da harmonização orofacial, se criou essa especialidade também muito recente. Aumentou o campo de atuação do dentista porque a gente sabe que a odontologia ela precisa crescer, ela precisa avançar, porque existe capacidade para isso. E a gente não está preocupado com reserva de mercado, não. Muitos combatem por simples reserva de mercado, mas o dentista está habilitado. Ninguém estuda a face mais do que o dentista. Então, nós estamos nos preparando para uma nova especialidade, que é as cirurgias estéticas da face. Ela vai acontecer. Nós estamos preparando, né? Isso aí, os colegas da ROF e da cirurgia bucomaxilofacial estão se preparando para isso. Isso é questão de tempo. Nós precisamos avançar, mas avançar de forma sólida. Não precisa ter pressa. Nós vamos alcançar isso aí. Tem muita gente já se apressando, avançando mais do que devia, e isso é irregular. Isso é uma falta ética gravíssima, né, que pode caçar até seu diploma, né, por estar fazendo coisas que não está regulamentado. Mas a odontologia está avançando muito. Olha, nós estamos conversando sobre prótese, né, dentadura. Começamos até com isso, né, que eu, quando criança, acreditava que todo mundo um dia ia usar uma dentadura. Hoje as próteses... Eu lembro da minha vozinha, ela guardando a dela num copinho d'água de noite. Hoje essas próteses, elas já são impressas em impressora 3D. E o governo federal já está se preparando para atender o SUS com essas próteses. Hoje, e Mônica trabalha muito com isso também, hoje você confecciona um dente com uma impressora dentro do seu consultório, não precisa nem levar muitas vezes para o laboratório. Há pouco tempo eu dava algumas palestras aqui na minha clínica, do Open Clinic, eu gosto de fazer isso, que é para trazer a comunidade para dentro da minha clínica, para ela saber o quanto que a odontologia avançou. Então ali a gente começa a mostrar, olha, a odontologia é possível fazer isso, principalmente na minha área, na área de ortodontia. E eu lembro que eu tenho uma palestra que eu fui olhar, tem mais ou menos uns 10, 13 anos só, que eu estava apresentando às pessoas a tomografia, né, com Nibin, e mostrando as prototipagens, né, como coisa do futuro. Hoje é a coisa mais simples que tem. Hoje, por exemplo, Sérgio, se seu filho ou filha, com 12, 13 anos, o canino não estiver aparecendo, ficou retido, né, não apareceu, a gente tinha que fazer uma radiografia 2D, mas você não sabia se o dente estava mais para lá ou mais para cá, se estava na frente, se estava atrás. Hoje você faz a tomografia, você percebe, e você ainda pode fazer a prototipagem, que é imprimir aquilo lá em 3D, e você segura e mostra para o paciente onde está a posição correta daquele dente, e como você vai manobrar para tracionar aquele dente para o lugar correto. Isso antes era coisa de ficção, parecia coisa de filme para mim. E hoje é a realidade. Então a odontologia está crescendo muito. Outro dia eu estive no consultório da Mônica, aí eu achei o máximo, a gente fez um raio-x do meu dente, né? A Tomo também já faz no consultório? Sim, muitos colegas têm. Eu tive há 13 anos em Estados Unidos, fazendo um curso lá de ortodontia, e todos os consultórios onde eu entrei e fiz cursos em office, por exemplo, todos eles tinham um tomógrafo no corredor dos consultórios dele. Né? A gente, aqui no Brasil, a gente pensa assim que isso é impensável. A grande maioria da população não tem a menor noção. Sabe o que mais barra a odontologia hoje? O crescimento mais da odontologia? Os custos. O poder aquisitivo da população.
Se não fosse isso, a odontologia aí já era outro nível. Então, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Hoje em dia, vocês contam com linha de crédito para aparelhamento para montagem, por exemplo, de um escritório, de um consultório? O profissional formou, fez, não sei se tem residência para odontologia, como é que é a preparação, se é uma especialização direta para a área, mas ele quer montar o consultório dele. Hoje em dia, o Conselho, ele tem acesso a parcerias bancárias para financiar essa compra do primeiro consultório? Tá. O que a gente tem observado, muitos bancos, às vezes, até nos procuram, as cooperativas, como é o caso do Sicredi, da Unicred, né? São cooperativas que a gente consegue, às vezes, taxas bem menores, mas nada tão diferente de outras, entendeu? Não existe, por exemplo, nenhum incentivo do governo, né, um Pronamp da vida, assim, direcionado para a odontologia, para poder dar aquele incentivo ao colega dentista. Mas fica a sugestão para trabalhar isso no Conselho Federal. No Conselho Federal, não, perdão, na Câmara Federal. A influência política para que a odontologia seja vista como coisas básicas. Certo? Aí sim. Por isso que a força dos conselhos é fundamental. E aí fica uma sugestão para vocês, para fortalecer essa busca e se precisar, inclusive, de legislação que ampare, que o Conselho Federal busque encostar nos parlamentares para alcançar. Porque é muito importante. Às vezes, hoje em dia, você tem os cursos financiados, os cursos de graduação financiados pelo FIES, ou o cidadão que faz um curso pelo FIES é porque ele não tem condição financeira de pagar o curso. E aí, na hora que ele sai, ele vai fazer o quê? Vai ser empregado de um outro colega? Ao passo que, da mesma forma como ele teve a graduação financiada, né, ele pode ter o consultório dele financiado também. Sim. Isso por isso que eu disse, gosto de falar, o voto é uma ferramenta tão importante, Sérgio. Ele é muito importante, que a gente não pode desperdiçar essas oportunidades quando temos. Desde quando vai eleger um vereador, um prefeito, um governador, um presidente, deputado, e também no presidente de classe. Ele é super importante e as pessoas banalizam muito seus votos, né? Então, para que a gente tenha uma sociedade bem mais justa, a gente também tem que ter responsabilidade com o nosso voto. Se a gente elege numa entidade de classe como a nossa, e hoje a gente sabe mais do que nunca, elege uma pessoa que não tem o compromisso com a nossa classe, que eles estão só olhando benefícios próprios, querendo tirar proveito para levar toda essa bagagem para seus comércios, trampolins políticos. A gente vê muito isso. Então as pessoas não estão preocupadas com o Conselho. Então tem colegas aí, por exemplo, que tem escolas de aperfeiçoamento, especialização, que buscam o Conselho para promover seus cursos. Existe. Infelizmente existe. E não é só no Maranhão, não. Em vários lugares. As pessoas não buscam o Conselho com um propósito sério de realmente lutar e se doar pela classe, pelo menos naquele mandato que ele está, né? Quando nós entramos, nós tínhamos um propósito de um mandato só. Mas a gente viu que não deu tempo de fazer o quanto que a gente pode fazer ainda. Então a gente está se dedicando, está se doando mais uma vez, né? Mais um mandato, porque a gente acredita que com isso a gente pode, quem sabe, formar novos colegas para dar continuidade nessa mesma linha, com esse mesmo propósito de fazer uma odontologia cada vez mais valorizada aqui dentro do Maranhão. Gente, recentemente nós tivemos a nível nacional uma verdadeira cruzada em busca do piso da enfermagem. Uma luta que foi matéria a nível nacional, a imprensa cobriu, a luta dos enfermeiros, teve paralisação de enfermeiro. A odontologia tem um piso base? Por lei, sim. Só que não é cumprido. E é isso que a gente busca e estamos lutando. Essa lei, inclusive, é de 1961. Que estipula, a lei que estabelece o piso base da odontologia. Na verdade, o piso do dentista é o mesmo do médico. É o piso do médico e do dentista. É um só. Que estabelece apenas 3 salários mínimos para 20 horas.
e que não é cumprida em 99%, se brincar, por cento das prefeituras. Tá? Então nós estamos lutando muito para que isso aconteça. Além disso, existem 2 projetos de lei lá em Brasília que busca majorar esse piso, né, e que é fantástico, já passou por várias comissões, inclusive uma no Senado, que falta passar por mais 2 comissões, e ela é terminativa, né? Terminativa é o nome que chama, quando não precisa passar por uma votação depois dentro do Congresso, não é isso? E aí vai para a sanção do presidente. E a gente tem lutado muito, a gente tem corrido muito a Brasília, né? Já falamos com todos os nossos deputados, a bancada federal maranhense, com todos os nossos senadores também, e isso é uma luta constante. Inclusive, o CFO mantém uma frente parlamentar de odontologia dentro do Congresso Nacional. Inclusive, agora em outubro, nós vamos ter novamente uma caravana da odontologia em busca dessa valorização e da aprovação desse piso salarial. Nós estamos trabalhando de forma muito cirúrgica, aprendemos como foi feito da enfermagem e a ideia é não cometer os mesmos erros que houve, né, com o piso salarial da enfermagem, buscando recursos já, né, sabendo que vamos precisar de bastante recursos para pagar e já orientando sobre tudo isso, né. Então, eu acredito que dentro de pouco tempo a gente vai majorar esse piso salarial, né, que vai para praticamente quase R$12.000 por 20 horas semanais, que é o mesmo do médico, e é uma luta. Mas aí você me diz, Joaquim, vocês não estão pagando 3 salários mínimos, vão pagar R$12.000? Mas paga, eu vou lhe dizer como. Aí é o que eu digo. Tem gente que diz, Joaquim, eu estou trabalhando em tal lugar, não estão me pagando. Isso é uma poupança sua. Você vai entrar na justiça e vai conseguir, porque é lei. O conselho pode notificar. Eu lembro que tempos atrás, o Conselho de Química notificava as prefeituras para informar quem era o profissional de química que estava laudando a qualidade da água que estava sendo fornecida no município. E os municípios não tinham. Né? Da mesma forma, me parece, e aí tem que, logicamente, analisar a legislação que ampara vocês, o Conselho também pode notificar a prefeitura, né, questionando se está havendo um cumprimento da lei do piso. Pois olha, se porventura não estiver sendo feito, né, o Conselho, juntamente com o profissional inscrito no Conselho, ele aciona juridicamente. Pois, Sérgio, a primeira coisa que nós fizemos, né, nós sabíamos dessa demanda dos colegas sobre o piso salarial, o não cumprimento do piso salarial. Conversamos com o nosso jurídico e pedimos orientações. A primeira providência que disse, olha, primeiro tem que entrar administrativamente. Então, oficiamos todas as prefeituras e todas as câmaras municipais, alertando para o cumprimento do piso salarial. Não recebemos uma resposta a respeito disso. Fomos, inclusive, no Ministério Público. Falamos com o doutor Danilo. Né? Falamos com a ouvidora, né? Porque eu acreditei, né, que numa estratégia de, se a ouvidoria solicitar que cada promotor lá no final peça como é que chama? Solicite da prefeitura o cumprimento, saber se estão pagando o cumprimento, né? O prefeito recebe diferente. Ele tem que requisitar, na exatamente. Verdade, e né? não, mas olha, se ele requisitar, se ele abrir o processo requerendo exatamente o cumprimento da norma e o município se omitir, ele está passivo de mandado de segurança. Se ele responder dizendo que não está sendo cumprido, ele pode acionar. Sérgio, tudo isso nós fizemos. Mas tudo isso que observamos, que sozinhos não iam conquistar nada. Já estamos fazendo uma comissão com todas as áreas da saúde, junto com o Ministério Público, junto com políticos, e essa comissão é que vai requisitar, porque aí vai ter mais peso. Fora que nós estamos vendo também nas secretarias municipais que não tem dentista fiscalizando os trabalhos dos outros dentistas. Às vezes eram médicos e às vezes não eram nem da área de saúde, que eram os secretários, né, que eram os coordenadores.
Então, nós estamos requisitando que sejam pelo menos os coordenadores dentistas. É claro. Então, uma série de eventos que a gente observou É uma luta. e que estamos tentando conquistar. É uma luta. Apesar do que a parte do piso salarial, os CROs abraçaram a causa, mas não é responsabilidade do CRO. Não é atribuição nossa. Não é atribuição. Mas Entendeu? a gente entende que a gente tem que fazer alguma coisa porque ninguém está fazendo. Então a gente está extrapolando. Tem que tá na junto. verdade. Tem que estar junto. Porque o Faz parte da sindicato, valorização. o sindicato era para fazer. E o nunca sindicato fez. nunca fez nada. Pois é, e aí a gente chega à conclusão que se o sindicato, que é o órgão de representação imediata, né, do sindicalizado, não o faz, como é que pretende chegar algum dia a ocupar um espaço de maior envergadura, né, e lutar se ele não conseguiu fazer o básico? Tem umas coisas assim que na minha cabeça É básico, né? É básico. Então- Gente, eu queria só fazer uma pausa só para perguntar para a produção com quanto tempo de programa que nós já estamos. 1h20. Caramba. Porque passa muito rápido, muito rápido. 1h20. E aí eu fico preocupado da gente não extrapolar. É Certo. porque são tantos os temas, Tema sim. né? E a gente vê a importância de ter um conselho atuante, né? Que aí E eu você fico também preocupado depois com falou o peso. sobre o CRO na questão qualitativa, né? E eu acho também a parte de evolução social e até do próprio CRO na parte quantitativa. Nós estamos tendo uma grande quantidade de dentistas se credenciando ao CRO e para isso a gente também tem uma solução, que é comprar a sede própria do nosso CRO, que o Joaquim... CRO não tem sede Tá, própria. deixa eu falar um 4 pouquinho salas. sobre isso. Não acredito. Eu fico com vergonha e eu estou cobrando isso, o apoio do CFO. E nós vamos, Sérgio. É um propósito meu novo. Nós vamos ter que ter uma sede digna do tamanho da odontologia do Maranhão. Porque eu tive recentemente em Manaus, na inauguração da sede de Manaus, e eles têm muito menos inscritos do que nós. Então você precisa ver a grandiosidade que São mais ou menos quantos hoje, odontologia? Hoje nós Maranhão? temos mais de 7.500 inscritos ativos, né? Fora clínicas, técnico de higiene dental, técnico de prótese dentária, que no total dá mais de 13 mil inscrições dentro do Conselho Regional de Odontologia. Então, eu quero te dizer, nós já tivemos uma sede há muito tempo atrás, por questões que eu não vou querer puxar aqui, mas nós praticamente perdemos nossa sede fixa que tínhamos. Entrou um novo colega que alugou, teve que alugar, né? Passou muito tempo, alugou, e ele conseguiu, e tem que dar mérito para ele, pelo menos comprar 4 salas, onde alojou o nosso conselho. Não vou dizer que nós estamos na rua, mas somos 4 salas. Eu acho isso muito pouco. E outra coisa da Sérgio, 4 salas que nem interligadas são. Eu saio, tem a sala do presidente, aí eu saio no corredor para ir lá na sala da secretária, saio no corredor de novo para ir para a sala de registro, saio da sala de registro para ir lá na sala da fiscalização. Se resume a isso a nossa sede. Só para vocês terem uma ideia, e para aqueles que estão nos assistindo possam compreender. A inscrição do meu pai no curso de Direito é 1079. O curso de Direito no Maranhão, ele data de 1918. O de Odontologia é de 1925. A inscrição do meu pai, que formou em 72, é 1079. Eu me formei em 93. A minha inscrição na OAB é 4.313. Quando eu me formei, eu já colei grau, já prestei o compromisso em sede própria da OAB. Ficava ali próximo da igreja de Santo Antônio. Posteriormente, a administração do ex-presidente Raimundo Marques construiu a sede onde hoje está instalada a OAB do Maranhão, um prédio magnífico, Mas ali nós tínhamos- próximo da secretaria. Nós tínhamos O sede. Conselho de Medicina tem um prédio belíssimo ali próximo do Selma. Não se pode imaginar um conselho do tamanho e da importância do conselho de odontologia
sem uma sede própria. Não, nós temos uma sede própria. Só que em 4 Mas, salas. não dá para chamar de uma sede própria. Vocês têm instalações. Sim. Né? Vocês têm instalações. Então, Sérgio, olha, nós conseguimos com muita habilidade, né, dentro do CFO, né, ganhar esse respeito, mostrar a necessidade que nós Mostrando o precisamos. nosso trabalho, Não é? né? De Mostrando que- fiscalizações. É a credibilidade que nós falávamos no começo. Exatamente. Ninguém encosta em cerca velha. Você só se encosta em cerca que você vê que tem qualidade, que não vai lhe derrubar. E nós- Então o Conselho Federal, para somar com vocês, foi preciso ver o tamanho do trabalho que vocês estão desenvolvendo. Isso, para saber que o dinheiro vai ser bem aplicado. Então nós estamos, com toda a certeza do mundo, nós vamos começar esse projeto no próximo ano. Se Deus quiser, se a gente for reconduzido, nós vamos começar esse projeto. Nós já estamos bem adiantado, bem levantado, já existe local, já existe até um prédio que já está praticamente construído, que a gente pretende adquirir, e aí vamos terminar essa obra e vai ficar magnífico, com um auditório para mais de 250 pessoas, com um rooftop maravilhoso para que a gente possa receber e se confraternizar, salas perfeitas, né, estacionamento, excelente acessibilidade. Então, assim, nós vamos, eu quero deixar isso como um legado da nossa gestão, e eu acredito que a gente consegue. Eu fico feliz de saber, de ouvir e crer que vai acontecer. Porque, como eu disse, eu tive um tio odontólogo. Hoje eu tenho um sobrinho que é meu afilhado, que é formado em odontologia há pouco tempo, que é o João Vitor. Eu tenho minha afilhada, Maria Alice, que está colando grau agora. E eu desejo que eles tenham, para o futuro, uma realidade diferente da que, por exemplo, vocês tiveram quando vocês se formaram. E eu acho que essa é a função maior de um conselho de classe. Trabalhar cada vez mais para que o profissional possa ter qualidade de exercício profissional. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria de dedicar esse tempo para que cada um de vocês fizesse dentro daquilo que acha necessário, ou com relação à função que desempenha no conselho, ou então em função da profissão que exerce dentro de uma determinada área específica, que vocês fizessem as considerações finais de vocês. Porque deixar um recado para a posteridade é sempre um elemento de reafirmação, de ter a boa vontade de fazer e continuar fazendo. Então, bora começar aqui pelo Ofileno. Pronto, que é o nosso representante da área rural e do segmento militar. Certo, enfim. Fala olhando para a câmera, Ofileno. Vamos fechar em grande estilo, porque a gente passou muito tempo aqui conversando entre nós e esse momento é de você com o seu colega. Vamos lá. A gestão atual, né, do Conselho, o Dr. Joaquim, foi importante nesse sentido de trazer os profissionais para perto do Conselho, né, valorizar, como ele falou, as pratas da casa. Então, durante muito tempo, a gente ficou, eu já tenho 23 anos de formado, a gente ficou cada um na sua, né? Então, ele trouxe, através dessas câmaras técnicas, da qual eu faço parte da Câmara de Harmonização Facial, esse conhecimento, né, somado de cada profissional nas suas diferentes especialidades. Isso somou, né, com a odontologia, por quê? Porque tem esses eventos que é disponibilizado para o público de profissionais e também é cedido uma quantidade significativa para os acadêmicos, né, assistirem ali as palestras, né, os simpósios com vários profissionais. Tem também as mesas redondas, né, durante esses simpósios. Então, assim, agregou bastante isso. Isso eu tinha visto já nas gestões anteriores, né, porque eu já tenho um tempinho de formado, que o Conselho começou a se distanciar dos profissionais, né, começou a deixar a gente isolado no seu consultório, né, próprio ali. E o Joaquim trouxe isso com esses eventos, né. Eu tive a oportunidade de participar de alguns e fiquei feliz de ver, né, meus amigos que a gente olhava antigamente nos jantares e tal. Então, estou vendo isso sendo reconquistado, né. Então, eu espero que isso continue, se perdure, né, e que, como o Joaquim falou, o trabalho está só começando, né. Muita coisa por fazer ainda. Muita coisa por fazer. Eu acho que, não sei se é possível. Quem dera que algum dia, caso não seja, aconteça.
mas que nesses eventos que vocês fazem pelo interior do estado, possam ocorrer clínicas de ter um profissional. Já imaginou um Eider da vida fazendo uma cirurgia bucomaxilo e os colegas do local olhando de perto como é que faz? Um negócio assim fantástico. Doutora Mônica, suas considerações finais. Quando o Orfileno falou 23 anos, eu tomei um susto, porque foi minha primeira turma como professora. Quando eu voltei do mestrado, foi a turma dele. Então, o tempo passa rápido. E nisso, a gente vai se dedicando... Mas você vê que o tempo passa rápido, mas ele traz consigo a experiência. Sim. Você ajudou a formar a geração dele. E hoje você está ajudando a mudar os destinos da odontologia do Maranhão. Com a ajuda deles, claro. Né? Isso foi muito importante, porque eu comecei a me dedicar à clínica, a lecionar, e depois disso, quando o Joaquim me buscou, eu vi uma oportunidade de aprender mais. E foi justamente o que aconteceu. Né? Dentro do CRO, eu tive oportunidades de aprendizado total. E é isso que me fez ter toda a vontade e disponibilidade de doação, que a palavra principal dentro de uma autarquia é doação. É você se doar para fazer com que a comunidade odontológica cresça. Então, com todos esses sonhos que a gente sonha junto, eu quero que as coisas continuem evoluindo qualitativamente, quantitativamente, e que a gente possa participar dessa evolução, que é muito gratificante. Doutor Joaquim, suas considerações finais. Sérgio, eu já falei até muito, né? Estou muito feliz de estar participando do seu programa. Acho que você deu uma oportunidade muito grande para que a gente falasse da nossa paixão, que é a odontologia, falasse do nosso propósito, que é o nosso novo propósito, que é estar dentro do conselho, né? Buscando a valorização, buscando defender essa profissão que a gente tanto ama, né? E me direcionar para os colegas, dizer o seguinte, que muito cuidado mesmo, e reflita, né? Quando você for escolher, né, sobre as pessoas que vão dirigir uma entidade como a nossa. Ela é muito importante. Hoje eu sabia que era importante, não tanto quanto agora, né, Mônica? Que a gente pode realmente fazer a diferença. Pessoas bem colocadas, em locais bem posicionados, podem realmente fazer uma diferença muito grande na vida de todo mundo, não só dos colegas profissionais, mas até da sociedade. Eu acho que a odontologia, ela tem uma magia fantástica, que eu falei para você, que ela pode realmente transformar vidas. Então, vamos cada vez nos unir mais. Eu quero que vocês se unam nesse movimento de valorização da nossa profissão. Nós estamos conseguindo unir muita gente, mas ainda é pouco. Eu quero que vocês caminhem com a gente, né, nesse movimento, porque só eu, Mônica, Orfileno, Osmar, Cris, é pouca gente, né? E a gente precisa de todo mundo. Se a gente tiver todo mundo com a gente vai conseguir fazer coisas inimagináveis, né? Nós conseguimos aí a criação da Frente Parlamentar de Odontologia, que eu acredito que vai ser um divisor de águas, né? A gente está vivendo um momento realmente histórico. Nós não temos medo de enfrentar o exercício legal da profissão. Buscamos sempre a legalidade dos colegas, com seriedade, mas sempre com respeito, com ética e com muita dignidade. Então, eu gostaria de pedir para vocês, vamos juntos valorizar cada vez mais essa profissão. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um momento singular poder levar para as pessoas que nos acompanham um pouco mais da realidade da odontologia do Maranhão. E a vocês que estão em casa nos acompanhando, eu queria agradecer muito pela presença de vocês acompanhando esse programa. O Terça Legal e Companhia é assim. É o momento em que eu posso levar para você o conhecimento sobre os mais variados assuntos, levando informação com descontração, sempre a bandeira do nosso programa. Estamos com vocês sempre. E até a próxima terça, se Deus quiser.